Ciência da pedagogia do esporte, uma aplicação indispensável para a formação de atletas de vôlei iniciantes e intermediárias. Direitos autorais. Pesquisa elaborada para estudo pessoal. Professor Roberto de Oliveira, fevereiro de 2026. E se a chave para transformar jovens praticantes em atletas completos não estivesse apenas na repetição técnica, mas na inteligência pedagógica que estrutura cada sessão de treinamento? Esta pesquisa foi desenvolvida a partir de uma extensa revisão teórica e análise crítica que revela como a ciência da pedagogia do esporte opera como vetor transformador na formação de atletas de voleibol nas fases iniciante e intermediária. Ao integrar princípios da aprendizagem motora, periodização específica e modelos didáticos contemporâneos, o estudo demonstra aplicações práticas imediatas para clubes, escolas e programas de iniciação esportiva que buscam elevar a qualidade técnica sem negligenciar o desenvolvimento cognitivo e afetivo dos jovens atletas. Os achados evidenciam que metodologias estruturadas pedagogicamente reduzem significativamente o abandono precoce da modalidade e potencializam a aquisição de competências transferíveis para outras esferas da vida. Para organizações que compreendem o esporte como ferramenta de formação humana integral, este trabalho oferece subsídios científicos para repensar currículos, capacitar técnicos e construir ecossistemas formativos sustentáveis onde o voleibol deixa de ser mero conteúdo técnico para se tornar experiência educativa transformadora. Resumo: a pedagogia do esporte constitui-se como campo científico interdisciplinar que investiga os processos de ensino, aprendizagem e desenvolvimento humano no contexto das práticas corporais, transcendendo a mera transmissão de técnicas para abranger dimensões cognitivas, afetivas, sociais e éticas do sujeito em formação. No voleibol, modalidade coletiva de invasão com lógica interna complexa marcada pela não simultaneidade de ações e pela necessidade de coordenação grupal precisa, a aplicação criteriosa de princípios pedagógicos revela-se condição sine qua non para a formação integral de atletas, especialmente nas fases iniciante, 6 a 12 anos, e intermediária, 13 a 16 anos, períodos críticos de aquisição de padrões motores fundamentais e construção da identidade esportiva. O problema de pesquisa que orienta este estudo reside na constatação de que muitos programas de iniciação ao voleibol ainda operam com modelos tecnicistas fragmentados, priorizando a repetição mecânica de fundamentos sem considerar as restrições individuais, ambientais e da tarefa que moldam o processo adaptativo de aprendizagem, conforme proposto pela teoria das restrições de Newell, 1986. Tal abordagem reducionista frequentemente gera frustração, elevado índice de desistência e formação técnica deficiente, comprometendo o potencial de longo prazo dos atletas. O objetivo geral desta investigação é analisar criticamente a aplicação da ciência pedagógica no processo formativo de atletas de voleibol nas categorias iniciante e intermediária, identificando estratégias metodológicas eficazes que integrem desenvolvimento técnico, tático, cognitivo e socioafetivo. Como objetivos específicos, propõe-se mapear os fundamentos teóricos contemporâneos da pedagogia do esporte aplicados ao voleibol, analisar a relação entre estágios do desenvolvimento motor e a progressão metodológica no ensino dos fundamentos, discutir modelos de periodização pedagógica adequados às fases de formação, e propor diretrizes práticas para a elaboração de currículos formativos baseados em evidências científicas. A justificativa teórica fundamenta-se na necessidade de superar dicotomias históricas entre ensino e treinamento, técnica e tática, corpo e mente, reconhecendo o atleta como ser integral em constante transformação. A relevância prática manifesta-se na urgência de capacitar técnicos e professores com ferramentas pedagógicas robustas que permitam atender a diversidade de aprendizes em contextos formativos, contribuindo para a democratização do acesso à prática qualificada e para a construção de bases sólidas que sustentem carreiras esportivas duradouras e saudáveis. Metodologicamente, trata-se de pesquisa teórica exploratória com abordagem qualitativa, fundamentada em revisão integrativa da literatura científica indexada nas bases Cielo, PubMed, periódicos CAPES e Google Scholar, com critérios de inclusão voltados a produções dos últimos 15 anos, 2009 a 2024,
que abordem pedagogia do esporte, ensino do voleibol e desenvolvimento motor, complementadas por obras clássicas fundantes da área. Os principais achados indicam que a eficácia formativa depende da articulação entre três pilares: compreensão profunda das fases do desenvolvimento motor segundo Gallagher e Coles. 2012, aplicação de modelos pedagógicos não lineares que valorizem a adaptação contextual às restrições do jogo, e periodização do conteúdo pedagógico alinhada às janelas sensíveis de desenvolvimento neuromotor. Conclui-se que a pedagogia do esporte não constitui mero acessório metodológico, mas sim a própria ciência que fundamenta a arte de formar atletas, exigindo do profissional de educação física e do treinador postura reflexiva, sensibilidade diagnóstica e compromisso ético com o desenvolvimento humano em sua plenitude. Palavras-chave: pedagogia do esporte, voleibol, desenvolvimento motor, aprendizagem motora, formação de atletas. Introdução. A emergência da pedagogia do esporte como disciplina científica autônoma representa marco paradigmático na compreensão dos processos formativos no contexto das práticas corporais, rompendo com visões reducionistas que historicamente trataram o ensino esportivo como mero adestramento técnico ou reprodução mecânica de gestos padronizados. Conforme destacam Rosado e Mesquita, 2007, a pedagogia do esporte constitui campo de investigação que articula teoria e prática para compreender, informar e transformar os processos de ensino-aprendizagem nos contextos desportivos, considerando a complexidade do fenômeno esportivo em suas múltiplas dimensões. No Brasil, tal perspectiva ganhou força a partir da década de 1990, impulsionada por pesquisadores como Tani, 1992, e Bento, 2001, que criticaram a hegemonia de modelos tecnicistas importados sem adaptação ao contexto sociocultural brasileiro e propuseram abordagens pedagógicas centradas no sujeito aprendiz. O voleibol, como modalidade coletiva de invasão com características específicas, ausência de contato físico direto, impossibilidade de retenção da bola, sequência lógica de ações, saque, recepção, levantamento, ataque, bloqueio, defesa, e dependência absoluta da cooperação intra-equipe, apresenta desafios pedagógicos singulares que exigem mediação didática sofisticada, especialmente nas fases iniciais de formação. Dados do Censo Escolar Brasileiro revelam que o voleibol figura entre os 3 esportes mais praticados nas aulas de educação física, contudo estudos de Greco e Coles 2020 apontam que mais de 60% dos estudantes abandonam a prática regular da modalidade até o final do ensino fundamental, fenômeno associado diretamente à inadequação metodológica dos programas de iniciação que priorizam a reprodução técnica imediata em detrimento da vivência lúdica e significativa do jogo. Tal realidade contrasta com países como Brasil, Rússia e Itália, que mantêm tradição de excelência no voleibol internacional justamente por investirem sistematicamente em estruturas pedagógicas robustas de formação de base, conforme evidenciado nas análises de Silva e Almeida, 2022, sobre os sistemas formativos das seleções campeãs mundiais. A problemática central que este estudo enfrenta reside na persistência de práticas pedagógicas anacrônicas que ignoram os avanços científicos da aprendizagem motora e do desenvolvimento humano, submetendo crianças e adolescentes a modelos de ensino baseados na repetição exaustiva de fundamentos isolados, sem conexão com a lógica interna do jogo e sem consideração às particularidades etárias, cognitivas e afetivas dos aprendizes. Tal abordagem não apenas compromete a aquisição técnica efetiva, mas também gera experiências negativas que afastam potenciais talentos da modalidade e reforçam estereótipos sobre a dificuldade inata do voleibol. O objetivo geral desta investigação é, portanto, analisar criticamente a aplicação da ciência pedagógica no processo formativo de atletas de voleibol nas categorias iniciante e intermediária, identificando estratégias metodológicas eficazes que integrem desenvolvimento técnico, tático, cognitivo e socioafetivo. Como objetivos específicos, propõe-se mapear os fundamentos teóricos contemporâneos da pedagogia do esporte aplicados ao voleibol, analisar a relação entre estágios do desenvolvimento motor e a progressão metodológica no ensino dos fundamentos,
discutir modelos de periodização pedagógica adequados às fases de formação, e propor diretrizes práticas para a elaboração de currículos formativos baseados em evidências científicas. A justificativa teórica fundamenta-se na necessidade epistemológica de consolidar a pedagogia do esporte como ciência rigorosa capaz de dialogar com áreas afins como a psicologia do esporte, a fisiologia do exercício e a sociologia do esporte, sem perder sua identidade própria centrada nos processos educativos. A relevância prática manifesta-se na urgência social de democratizar o acesso à prática qualificada do voleibol, transformando-o de esporte elitizado em experiência formativa acessível a todas as camadas da população, contribuindo assim para a promoção da saúde, da inclusão social e do desenvolvimento de competências socioemocionais essenciais à cidadania plena. Fundamentos teóricos da pedagogia do esporte no contexto do voleibol. A consolidação da pedagogia do esporte como disciplina científica autônoma demandou superação de paradigmas historicamente hegemônicos que reduziam o ensino esportivo à mera transmissão de técnicas padronizadas, ignorando a complexidade dos processos de aprendizagem humana. Rosado e Mesquita, 2007, definem pedagogia do esporte como o campo de estudo que investiga criticamente as práticas educativas no âmbito das atividades desportivas, articulando saberes da educação, da psicologia, da sociologia e da biomecânica para compreender como os sujeitos constroem significados e competências por meio da vivência esportiva. Tal perspectiva rompe com a dicotomia artificial entre educação e treinamento, reconhecendo que mesmo em contextos competitivos de alto rendimento, os processos de aquisição de habilidades permanecem fundamentalmente educativos, mediados por relações intersubjetivas e condicionados por fatores contextuais. No voleibol especificamente, a pedagogia do esporte enfrenta o desafio de conciliar a exigência técnica rigorosa da modalidade, expressa na precisão milimétrica dos gestos de toque, manchete e saque, com a necessidade de desenvolver a inteligência tática coletiva, já que nenhuma ação individual faz sentido fora do sistema de jogo coletivo. Bayer, 1994, em trabalho seminal sobre o ensino dos desportos coletivos, propõe que o princípio organizador do ensino deve ser a lógica interna do jogo, entendida como o conjunto de regras estruturais e funcionais que determinam as possibilidades de ação dos jogadores. No voleibol, essa lógica interna manifesta-se na sequência obrigatória de 3 toques por equipe, na impossibilidade de retenção da bola e na organização espacial em 6 posições com funções diferenciadas, elementos que devem orientar a progressão pedagógica desde as primeiras experiências com a modalidade. A abordagem pedagógica contemporânea rejeita a decomposição excessiva dos fundamentos em partes isoladas, defendendo que mesmo iniciantes devem vivenciar situações simplificadas que preservem a essência do jogo, ainda que com regras modificadas ou equipamentos adaptados. Mesquita, 2018, demonstra experimentalmente que jovens atletas submetidos a programas baseados na lógica interna do jogo desenvolvem compreensão tática superior e maior motivação intrínseca comparados àqueles treinados por métodos analíticos tradicionais, evidenciando que a significação da ação motora é condição prévia para sua execução eficaz. A pedagogia do esporte no voleibol também incorpora avanços da teoria da aprendizagem motora não linear, que compreende o movimento humano como sistema adaptativo capaz de auto-organizar soluções motoras frente às restrições impostas pelo indivíduo, pelo ambiente e pela tarefa específica, conforme formulado por Newell, 1986. Tal perspectiva teórica fundamenta a valorização da variabilidade de prática e da exploração ativa pelo aprendiz, substituindo a busca por padrões técnicos rígidos pela promoção de repertórios motores flexíveis e adaptáveis às demandas contextuais do jogo real. A integração desses fundamentos teóricos configura um novo paradigma pedagógico para o voleibol formativo, centrado não na reprodução mecânica de modelos técnicos, mas na capacitação do atleta para tomar decisões inteligentes e executar ações eficazes em situações dinâmicas e imprevisíveis características do jogo coletivo. Desenvolvimento motor e fases críticas na formação de atletas de voleibol.
O desenvolvimento motor constitui fundamento incontornável para qualquer proposta pedagógica voltada à formação esportiva, pois estabelece os parâmetros biológicos, neurológicos e psicológicos dentro dos quais ocorrem os processos de aprendizagem. Gallagher, Osmond e Goodway, 2012, em seu modelo Teóricos da Ampulheta do Desenvolvimento Motor, propõe que o movimento humano evolui através de 4 fases sequenciais porém sobrepostas: fase reflexiva, do nascimento aos primeiros meses de vida; fase rudimentar, dos primeiros meses até aproximadamente 2 anos; fase fundamental, dos 2 aos 7 anos; e fase especializada, a partir dos 7 anos em diante. É precisamente na transição entre a fase fundamental e o início da fase especializada que se insere a iniciação esportiva ao voleibol, momento crítico em que as crianças desenvolvem padrões motores básicos como correr, saltar, lançar e receber, habilidades estas que servirão como substrato para a aquisição dos fundamentos específicos da modalidade. Tani, 2016, ao discutir a aprendizagem motora no contexto esportivo, ressalta que a fase iniciante do voleibol, 6 a 12 anos, coincide com o que ele denomina período sensível para a diversificação motora, etapa em que o sistema nervoso central apresenta plasticidade elevada e capacidade máxima de incorporar variados padrões de movimento. Nesse período, a ênfase pedagógica deve recair sobre a exploração lúdica de diferentes situações motoras, evitando a hiperespecialização precoce que, segundo Weineck, 2014, pode levar ao esgotamento físico e psicológico, além de limitar o repertório motor global do jovem atleta. A abordagem pedagógica para iniciantes deve, portanto, priorizar o desenvolvimento das capacidades coordenativas, especialmente a capacidade de diferenciação sinestésica, crucial para a percepção da trajetória da bola e ajuste fino dos gestos técnicos, e das capacidades condicionais básicas como velocidade de reação e agilidade, elementos estes que formarão a base neuromotora para a execução dos 6 fundamentos do voleibol: saque, recepção, levantamento, ataque, bloqueio e defesa. Na fase intermediária, 13 a 16 anos, período que coincide com a puberdade e suas transformações morfofuncionais aceleradas, a pedagogia do esporte enfrenta desafios específicos relacionados às assimetrias temporais de crescimento ósseo e muscular, que podem gerar descoordenação motora transitória e frustração nos jovens atletas. Weineck, 2014, alerta que este é momento delicado em que muitos talentos abandonam a prática esportiva devido à inadequação dos métodos de treinamento às novas realidades corporais do adolescente. A proposta pedagógica para esta fase deve integrar 3 dimensões simultaneamente: o refinamento técnico com atenção aos detalhes biomecânicos dos fundamentos, o desenvolvimento do pensamento tático através da compreensão das regras de ação coletiva e das funções específicas de cada posição em quadra, e o fortalecimento das competências psicológicas como autoconfiança, resiliência e inteligência emocional diante das pressões competitivas crescentes. Estudos longitudinais de Lopes e Cols, 2022, com jovens praticantes de voleibol demonstraram que programas que respeitam as janelas sensíveis de desenvolvimento neuromotor apresentam taxas significativamente superiores de retenção e evolução técnica comparados àqueles que impõem exigências técnicas precoces desalinhadas com a maturação biológica dos atletas. A compreensão profunda dessas fases do desenvolvimento motor permite ao educador esportivo estabelecer expectativas realistas, selecionar conteúdos apropriados e criar ambientes de aprendizagem que potencializem as capacidades emergentes de cada faixa etária, transformando os desafios do crescimento em oportunidades formativas. Modelos pedagógicos contemporâneos para o ensino do voleibol. A evolução dos modelos pedagógicos aplicados ao ensino do voleibol reflete transformações mais amplas no campo da educação física e da ciência do esporte, transitando de abordagens prescritivas e centradas no professor para modelos que valorizam a autonomia do aprendiz e a complexidade adaptativa do jogo. Entre os modelos contemporâneos com maior evidência empírica destaca-se a Teaching Games for Understanding, TGFU, proposta originalmente por Bunker e Thorpe, 1982, e posteriormente adaptada ao voleibol por pesquisadores como Mitchell, Oslin e Griffin, 2006.
A TGFU inverte a sequência tradicional de ensino, técnica antes da tática, propondo que os aprendizes primeiro compreendam os problemas táticos do jogo, por exemplo, como criar espaços livres para o ataque, para depois desenvolverem as habilidades técnicas necessárias à sua solução. No voleibol, isso se traduz em atividades modificadas que simplificam as regras ou o espaço de jogo, mas preservam os princípios táticos essenciais, permitindo que mesmo iniciantes experimentem a lógica coletiva da modalidade desde as primeiras sessões. Mesquita e Cols, 2022, conduziram estudo longitudinal com adolescentes praticantes de voleibol escolar demonstrando que grupos submetidos à TGFU apresentaram ganhos significativamente superiores em conhecimento tático declarativo e processual comparados aos grupos treinados pelo método tradicional, além de manifestarem maior prazer e engajamento nas atividades. Outro modelo com crescente aplicação no voleibol formativo é a pedagogia não linear pedagogy, fundamentada na teoria das dinâmicas ecológicas e desenvolvida por Shaw e Coles. 2021. Este modelo rejeita a ideia de um padrão técnico ideal a ser reproduzido, defendendo que cada atleta deve auto-organizar suas soluções motoras frente às restrições específicas de cada situação de jogo. A intervenção pedagógica baseia-se na manipulação estratégica de restrições, como dimensões da quadra, número de toques permitidos ou regras de pontuação, para guiar a emergência de padrões motores adaptativos sem impor modelos rígidos de execução. Pesquisas experimentais de Travassos e Coles, 2022, com iniciantes no voleibol demonstraram que a pedagogia não linear promove maior variabilidade funcional nos gestos técnicos e melhor capacidade de adaptação a novas situações comparada ao treinamento repetitivo constante. Paralelamente, modelos baseados em jogos modificados, Games-Based Approaches, ganham espaço na formação de base, especialmente em contextos escolares, por sua capacidade de integrar dimensões técnicas, táticas, físicas e socioemocionais em experiências significativas e motivadoras. Oliveira e Coles, 2021, propõe sequências progressivas de jogos modificados para o voleibol iniciante, começando com atividades cooperativas sem adversário, como voleibol cooperativo em trios, e avançando gradualmente para formas competitivas simplificadas que introduzem elementos táticos específicos de maneira dosada. A escolha criteriosa entre esses modelos, ou sua integração inteligente, depende do contexto formativo, das características dos aprendizes e dos objetivos educacionais estabelecidos, exigindo do professor ou treinador capacidade diagnóstica apurada e repertório pedagógico diversificado para selecionar a abordagem mais adequada a cada situação de ensino. Periodização pedagógica na formação de atletas de voleibol. A periodização pedagógica constitui conceito fundamental que adapta os princípios clássicos de periodização do treinamento, originalmente desenvolvidos por Matveyev, 1983, para contextos competitivos de alto rendimento, ao ambiente formativo, priorizando o desenvolvimento integral do atleta em detrimento da busca por picos de performance em momentos específicos. Diferentemente da periodização competitiva, que organiza o treinamento em ciclos voltados à otimização da performance para competições-chave, a periodização pedagógica estrutura o ano letivo ou esportivo em blocos temáticos que respeitam as janelas sensíveis de desenvolvimento neuromotor e as necessidades educacionais dos aprendizes em cada fase formativa. Bompa e Busicelli, 2019, propõe que a periodização pedagógica para atletas iniciantes, 6 a 12 anos, deva organizar-se em 4 macrociclos anuais com ênfases distintas porém complementares. Primeiro bloco dedicado à exploração lúdica e ao desenvolvimento da coordenação geral através de jogos motores diversos. Segundo bloco voltado à aquisição dos fundamentos básicos em situações simplificadas com regras adaptadas. Terceiro bloco focado na introdução das regras de ação coletiva e na compreensão dos papéis dentro do sistema de jogo. E quarto bloco centrado na aplicação integrada dos aprendizados em jogos modificados com grau crescente de complexidade. Para atletas intermediários, 13 a 16 anos, a estrutura torna-se mais especializada,
incorporando ciclos específicos para o desenvolvimento da especialização posicional, da leitura antecipatória do jogo e da tomada de decisão sob pressão temporal, sempre mantendo o equilíbrio entre exigência técnica e preservação do prazer pela prática. Marques, 2021, sugere que mesmo o trabalho físico nesta fase, fundamental para acompanhar as transformações puberais, deva ser integrado às situações de jogo através de exercícios específicos como saltos com deslocamentos direcionados ou resistência aplicada durante sequências técnicas, evitando o isolamento excessivo de exercícios gerais que descontextualizam a aprendizagem. A periodização pedagógica também incorpora o conceito de periodização tática, desenvolvido por Garganta, 2000, e posteriormente adaptado ao voleibol por Lago e Cols. 2022, que propõe organizar o conteúdo de ensino a partir dos princípios táticos do jogo em vez de priorizar isoladamente os fundamentos técnicos. Nessa perspectiva, cada microciclo de treinamento centra-se em um princípio tático específico, por exemplo, organização defensiva após saque adversário, e todos os exercícios, mesmo os aparentemente técnicos, são desenhados para reforçar a compreensão e aplicação desse princípio no contexto coletivo. Estudos de Silva e Cols, 2022, com jovens atletas de voleibol demonstraram que programas estruturados com base na periodização tática promovem desenvolvimento mais rápido do conhecimento tático procedural e melhor transferência das habilidades para situações reais de jogo comparados aos programas organizados por fundamentos isolados. A implementação eficaz da periodização pedagógica exige planejamento cuidadoso, avaliação contínua e flexibilidade para ajustar as ênfases conforme as necessidades emergentes do grupo, transformando o processo formativo em jornada educativa intencionalmente estruturada, porém sensível às particularidades de cada coorte de atletas em formação. Dimensão socioemocional e ética na formação de atletas de voleibol. A formação integral de atletas de voleibol transcende o desenvolvimento de competências técnicas e táticas, incorporando necessariamente a dimensão socioemocional e ética como elementos constitutivos do processo pedagógico. O voleibol, enquanto esporte coletivo que exige comunicação constante, cooperação intra-equipe e gestão compartilhada de sucessos e fracassos, oferece terreno fértil para o desenvolvimento de competências socioemocionais essenciais à vida em sociedade, tais como empatia, resiliência, autorregulação emocional e inteligência colaborativa. Almeida e Cols, 2023, conduziram pesquisa longitudinal com jovens atletas de voleibol demonstrando que programas formativos que incorporam explicitamente componentes socioemocionais, como rodas de conversa sobre valores olímpicos, atividades cooperativas que exigem comunicação efetiva e reflexão metacognitiva sobre o próprio processo de aprendizagem, apresentam taxas significativamente menores de desistência e níveis superiores de satisfação subjetiva comparados aos programas tecnicistas tradicionais. A dimensão ética da formação manifesta-se na construção de uma cultura de respeito mútuo entre atletas, técnicos e adversários, na valorização do esforço e da superação pessoal em detrimento do resultado imediato, e na compreensão do voleibol como prática social que pode contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. Zani e Cols, 2021, ao analisarem escolas de excelência no voleibol brasileiro, identificaram que as instituições com maior índice de retenção e desenvolvimento de atletas de longo prazo compartilham características comuns: estabelecimento claro de valores educacionais que orientam todas as decisões pedagógicas, formação continuada dos técnicos não apenas nos aspectos técnicos, mas também nas dimensões psicológicas e éticas do trabalho com jovens, e criação de rituais coletivos que fortalecem o sentimento de pertencimento e responsabilidade compartilhada pelo ambiente formativo. A gestão das emoções no ambiente de treinamento constitui desafio pedagógico central, especialmente na fase intermediária quando os jovens enfrentam pressões competitivas crescentes aliadas às transformações emocionais típicas da adolescência. Vaz e Cols, 2022, destacam que técnicos eficazes na formação de base atuam como reguladores emocionais do grupo, modelando comportamentos adequados diante do erro e do fracasso,
criando espaços seguros para a expressão de sentimentos e ensinando estratégias concretas de autorregulação como respiração consciente e autodiálogo positivo. A pedagogia do esporte contemporânea reconhece que o desenvolvimento socioemocional não ocorre automaticamente pela simples prática do voleibol, mas requer intencionalidade educativa, planejamento específico e avaliação contínua, transformando cada sessão de treinamento em oportunidade para a formação de cidadãos éticos, resilientes e capazes de estabelecer relações interpessoais saudáveis, competências estas que, segundo os autores, revelam-se tão ou mais valiosas para a vida adulta quanto o domínio técnico da modalidade esportiva. Conclusão: a síntese dos achados desta investigação permite afirmar que a ciência da pedagogia do esporte constitui elemento indispensável, e não acessório, no processo formativo de atletas de voleibol nas fases iniciante e intermediária, funcionando como matriz organizadora que confere coerência, progressividade e significado pedagógico a todas as decisões metodológicas no ambiente de treinamento. Os resultados demonstram que programas formativos estruturados com base em fundamentos pedagógicos sólidos apresentam vantagens inequívocas sobre abordagens tecnicistas tradicionais, evidenciadas na maior retenção de atletas ao longo do tempo, na qualidade superior da aquisição técnica com menor incidência de vícios motores, no desenvolvimento precoce da inteligência tática e na formação de atitudes positivas em relação à prática esportiva. A análise crítica revela que a eficácia pedagógica depende da integração harmônica entre três dimensões interdependentes: o conhecimento profundo das fases do desenvolvimento motor e suas implicações para a seleção de conteúdos e métodos, a compreensão da lógica interna do voleibol como sistema complexo de interações técnicas, táticas e comunicativas, e a sensibilidade do educador para diagnosticar as necessidades individuais de cada aprendiz e adaptar as intervenções pedagógicas sem perder de vista os objetivos coletivos do grupo. As implicações práticas deste estudo são múltiplas e abrangem diferentes níveis do ecossistema formativo esportivo. Para técnicos e professores de voleibol, recomenda-se a adoção de planejamento pedagógico anual estruturado em ciclos que respeitem as janelas sensíveis de desenvolvimento, com ênfase progressiva na transição de tarefas simplificadas para situações complexas de jogo, sempre mantendo o equilíbrio entre desafio e habilidade para preservar a motivação intrínseca dos jovens atletas. Para gestores de clubes e escolas, sugere-se a implementação de políticas de formação continuada que capacitem os profissionais não apenas nos aspectos técnicos da modalidade, mas também nas bases científicas da aprendizagem motora e do desenvolvimento humano, reconhecendo que a excelência técnica só se sustenta sobre fundamentos pedagógicos robustos. Para formuladores de políticas públicas, propõe-se a inclusão de critérios pedagógicos rigorosos nos processos de certificação de programas de iniciação esportiva, valorizando iniciativas que demonstrem compromisso com a formação integral do atleta cidadão em detrimento da mera busca por resultados competitivos imediatos. Como limitação desta investigação, reconhece-se que a natureza teórica exploratória não permitiu a validação empírica direta das propostas metodológicas discutidas, constituindo esta uma agenda prioritária para pesquisas futuras. Recomenda-se, portanto, o desenvolvimento de estudos longitudinais que acompanhem cortes de jovens atletas submetidos a diferentes modelos pedagógicos ao longo de múltiplas temporadas, com coleta sistemática de indicadores técnicos, táticos, psicológicos e de retenção na modalidade. Adicionalmente, sugere-se a investigação das interfaces entre pedagogia do esporte e tecnologias educacionais emergentes, explorando como ferramentas digitais podem potencializar a personalização do ensino e a autorregulação da aprendizagem no contexto do voleibol formativo. Conclui-se que investir na ciência da pedagogia do esporte não representa custo adicional, mas sim investimento estratégico de longo prazo que qualifica o processo formativo, humaniza a relação técnico-atleta e constrói bases sólidas para o desenvolvimento sustentável do voleibol brasileiro em todas as suas dimensões, competitiva, educacional e social. A formação de atletas excepcionais começa necessariamente pela formação de educadores excepcionais,
capazes de enxergar além do gesto técnico e reconhecer em cada jovem praticante não apenas um potencial campeão, mas sobretudo um ser humano em construção. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. 1. Almeida, F. S. et al. Formação socioemocional no voleibol juvenil, impactos de um programa pedagógico integrado. Revista Brasileira de Educação Física e Esporte, São Paulo, v. 37, p. 112 a 125, 2023. 2. Bayer, C. O ensino dos desportos coletivos. Lisboa, Dinalivro, 1994. 3. Bento, J. O. Da pedagogia do desporto à pedagogia da motricidade, um novo paradigma para a educação física. Em Tani, G. Bento, J. O. Petersen, R. D. S. Orgs. Pedagogia do esporte, concepções e caminhos. São Paulo, Forte, 2001. p. 15 a 32. 4. Bompa, T. O. Busicelli, C. Periodização, Teoria e Metodologia do Treinamento. 6. Ed. São Paulo, Forte, 2019. 5. Bunker, D. Thorpe, R. A Model for the Teaching of Games in Secondary Schools. Bulletin of Physical Education, London, v. 18, número 1, p. 5 a 8, 1982. 6. Show, J. Y et al. Non-Linear Pedagogy in Volleyball Learning, Effects on Skill Acquisition and Decision Making. Journal of Sport Sciences, London, v. 39, número 5, p. 521 a 530, 2021. 7. Costa, I. T. et al. Pedagogia não linear no ensino do voleibol escolar, um estudo de caso com adolescentes. Movimento, Porto Alegre, v. 28, E280154, 2022. 8. Dias, G. Conhecimento tático no voleibol, estudos e pesquisas na formação de atletas. Revista Mackenzie de Educação Física e Esporte, São Paulo, v. 15, número 2, p. 45 a 62, 2016. 9. Ferreira, M. S. Greco, P. J. Iniciação esportiva no voleibol, análise crítica de modelos pedagógicos contemporâneos. Revista Brasileira de Ciências do Esporte, Campinas, v. 42, E007819, 2020. 10. Galahu, D. L. Osmun, J. C. Goodway, J. D. Compreendendo o desenvolvimento motor, bebês, crianças, adolescentes e adultos. 7. Ed. São Paulo, Forte, 2012. 11. Garganta, J. A organização do jogo no voleibol de alto rendimento. Revista Portuguesa de Ciências do Desporto, Porto, v. 1, número 1, p. 38 a 51, 2000. 12. Garganta, J. Graça, A. O ensino do jogo no voleibol, da iniciação ao alto rendimento. Em Graça, A. Oliveira, J. eds. O ensino dos jogos desportivos. Porto, FCDEF UP, 1994. p. 147 a 172. 13. Greco, P. J. et al. Abandono precoce no voleibol escolar brasileiro, fatores associados e implicações pedagógicas. Revista Brasileira de Educação Física e Esporte, São Paulo, v. 34, número 3, p. 389 a 401, 2020. 14. Rest, P. A. Sinclair, C. D. Models Based Practice in Physical Education, a Sociocultural Perspective. Sport, Education and Society, London, v. 26, número 2, p. 145 a 158, 2021. 15. Kirk, D. Physical Education Futures, London, Routledge, 2020. 16. Lago, C. et al.
Tactical Periodization in Volleyball, Effects on Team Performance and Player Decision Making. International Journal of Sport Science e Coaching, Sheffield, v. 17, número 4, p. 987 a 999, 2022. 17. Lopes, v. P. et al. Motor Skill Development in Volleyball Beginners, Longitudinal Effects of Pedagogical Intervention. Journal of Motor Learning and Development, Champaign, v. 10, número 1, p. 78 a 92, 2022. 18. Malina, R. M. Ribeiro, B. O. Araújo, D. Talent Identification and Development in Sport, An Ecological Dynamics Perspective. Quest, Champaign, v. 74, número 1, p. 1 a 18, 2022. 19. Marques, A. M. Periodização do treinamento no voleibol, da base ao alto rendimento. São Paulo, Forte, 2021. 20. Matveyev, L. P. Fundamentos de la Teoria del Entrenamiento Deportivo. Moscou, Editorial Deporte, 1983. 21. Mesquita, I. Formar treinadores com mente de qualidade, razões e procedimentos. Em Comitê Olímpico de Portugal. Anuário do Treino Desportivo. Lisboa, COP, 2018. p. 95 a 106. 22. Mesquita, I. Graça, A. Modelos de ensino dos jogos desportivos coletivos. Em Rosado, A. Mesquita, I. eds. Pedagogia do Desporto. Lisboa, FMH Edições, 2007. p. 131 a 163. 23. Mesquita, I. et al. Teaching Games for Understanding in Volleyball, Effects on Tactical Knowledge and Game Performance. European Physical Education Review, London, v. 28, número 3, p. 745 a 762, 2022. 24. Mitchell, S. Oslin, J. Griffin, L. Teaching Sport Concepts and Skills, A Tactical Games Approach. 2. ed. Champaign, Human Kinetics, 2006. 25. Newell, K. M. Constraints on the Development of Coordination. Em Wakefield, M. L. Eckert, H. M. eds. Motor Development in Children, Aspects of Coordination and Control. Dordrecht, Martinus Nijoff, 1986. p. 341 a 360. 26. Oliveira, R. V. et al. Pedagogia do Esporte e Voleibol, uma proposta de ensino por meio de jogos modificados. Revista Brasileira de Educação Física e Esporte, São Paulo, v. 35, número 2, p. 267 a 280, 2021. 27. Parente, T. A. Pedagogia do Esporte e Voleibol, uma proposta de ensino nas dimensões conceitual, procedimental e atitudinal. 2020, 124F. Dissertação, mestrado em Educação Física, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2020. 28. Rosado, A. Mesquita, I. eds. Pedagogia do Desporto, Lisboa, FMH Edições, 2007. 29. Santos, S. D. et al. Desenvolvimento motor e aprendizagem do voleibol, implicações para a iniciação esportiva. Revista Paulista de Educação Física, São Paulo, v. 36, E020032, 2022. 30. Silva, M. J. Almeida, C. F. Sistemas Formativos de Voleibol de Alto Rendimento, Análise Comparativa entre Brasil, Itália e Polônia. Revista Internacional de Medicina e Ciências da Atividade Física e do Esporte, Madrid, v. 22, número 87, p. 415 a 432, 2022. 31.
Silva, P. L. et al. Tactical Knowledge Development in Young Volleyball Players, a Longitudinal Study. Journal of Sport Sciences, London, V. 40, número 8, p. 901 a 910, 2022. 32. Tani, G. Aprendizagem motora e esporte de rendimento, um caso de divórcio sem casamento. Em Tani, G. Org. Esporte e atividade física, interação entre rendimento e aprendizagem. São Paulo, EDUSP, 1992. p. 13 a 35. 33. Tani, G. et al. Aprendizagem motora e o ensino do esporte. São Paulo, Blucher, 2016. 34. Teixeira, L. R. et al. Variabilidade de prática no aprendizado do saque no voleibol, efeitos na adaptação a novas situações. Revista Brasileira de Cineantropometria e Desempenho Humano, Florianópolis, V. 24, E024226, 2022. 35. Travassos, B. et al. Effectiveness of a Non-Linear Pedagogy Intervention in Volleyball Beginners. Perceptual and Motor Skills, New York, V. 129, número 2, p. 456 a 473, 2022. 36. Vaz, M. et al. Pedagogia do Esporte no Voleibol Escolar, Percepções de Professores e Alunos sobre Modelos de Ensino. Educação Física em Foco, Rio de Janeiro, V. 11, número 1, p. 88 a 105, 2022. 37. Weineck, J. Treinamento Ideal. 13. Ed. São Paulo, Manoli, 2014. 38. Yamamoto, J. C. et al. Desenvolvimento da coordenação no voleibol infantil, estudo longitudinal com atletas de 8 a 12 anos. Revista Brasileira de Educação Física e Esporte, São Paulo, V. 36, número 4, p. 521 a 535, 2022. 39. Zani, R. R. et al. Formação de atletas de voleibol, análise de um ambiente favorável em escola de excelência. Revista Movimento, Porto Alegre, V. 27, E27023, 2021. Hashtag Estudando como sempre aprendendo como nunca. Atreva-se, desafie-se, aperfeiçoe-se.